Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Aldo, sou professor de Física do Instituto Federal do Pará, Campus Óbidos. E hoje nós vamos falar sobre um campo da física muito interessante. Nós iniciaremos o estudo da ondulatória, tá? A ondulatória é uma área da física que estuda as propagações oscilantes no espaço, tudo bem? Só que para a gente começar a estudar as propagações oscilantes, ou seja, as ondas, é necessário que a gente saiba o que de fato é uma oscilação, o que é um movimento oscilatório. Então, inicialmente, a gente precisa aprender o que é um movimento harmônico simples, tudo bem? Então, a nossa primeira aula será sobre movimento harmônico simples. Então, vamos começar estudando as oscilações. Para isso, a gente primeiro precisa começar a falar sobre o que de fato seria um movimento periódico. Então, considera, por exemplo, a Terra. A Terra, a gente sabe que a Terra orbita ao redor do Sol, tá? E esta órbita, ela tem um intervalo de tempo, que é um ano, não é isso? Então, a cada ano, a Terra sai de uma dada posição e retorna à mesma posição. O seu movimento se repete. Naquele ponto lá, a Terra terá a mesma velocidade, a mesma aceleração e a mesma posição. Em intervalos de tempos fixos, o movimento da Terra é repetido, ela dá uma volta completa ao redor do Sol. Isso caracteriza o movimento da Terra ao redor do Sol como um movimento periódico, assim como o movimento de um sistema massa-mola oscilando em torno de uma dada posição de equilíbrio. Nesse caso aqui, ó, a mola começa o seu movimento aqui, né? Vai para a posição de equilíbrio, vai para a posição x2 e fica nesse movimento de vai e vem, tá? Tendo suas posições repetidas, então você de fato tem um movimento periódico. Então, o que é um movimento periódico? É um movimento em que ocorre a repetição das grandezas cinemáticas do corpo, aonde em intervalos de tempos iguais você tem uma repetição da posição, da velocidade e da aceleração do móvel. Se o movimento é periódico, a gente pode falar de duas grandezas muito importantes, que é o período e a frequência. O que é o período? É o tempo necessário, o tempo transcorrido para que o movimento se repita. Por exemplo, no caso da Terra, o período é um ano. Já a frequência ela é definida como o número de repetições em um dado intervalo de tempo. Então, claramente, período e frequência são relacionados, tá? Se frequência é número de repetições por intervalo de tempo, e para uma repetição este intervalo de tempo é o período, então a frequência é igual a 1 dividido pelo período, ou o período é 1 dividido pela frequência. As unidades de período e frequência no sistema internacional são, respectivamente, segundos e o hertz, tá? A unidade de período é o segundo, enquanto a unidade de frequência é o hertz. Podemos definir também o que seria um movimento oscilatório. Para isso, considere essa simulação aqui do feto colorado, tá? Em que você tem um pêndulo simples, tudo bem? E o que eu vou fazer com esse pêndulo? Eu vou pegar e vou puxar ele um pouquinho de uma determinada angulação e vou soltá-lo, tudo bem? Então, o que acontece com o pêndulo? O pêndulo ele começa a se mover em torno de uma mesma posição, de uma posição de equilíbrio, tudo bem? Este movimento aqui, ele é um movimento periódico, porque em um determinado intervalo de tempo, o movimento se repete, de modo que ele tem um certo período. Só que esse movimento, ele também é um movimento oscilatório, porque se você observar aqui nos vetores, velocidade e aceleração, a velocidade e a aceleração da massa durante o movimento, elas estão se invertendo. Então, um movimento oscilatório é um tipo de movimento onde posição, velocidade e aceleração invertem seu sentido. Porém, essa inversão de sentido ocorre na mesma trajetória.
Então, aqui eu deixo um exercício de fixação para vocês treinarem, tá? E o exercício é o seguinte: um satélite artificial está em órbita ao redor da Terra. Sabe-se que durante um dia o satélite executa 2 voltas ao redor do planeta. Qual é o período do satélite em segundos? Qual é a frequência do movimento? Esse movimento é oscilatório? Então, eu quero que vocês façam esse problema para treinar, tá bom? Agora sim, nós podemos começar a definir o que é um movimento harmônico simples. Para isso, eu quero que tu considere um sistema massa-mola, que está se movendo sem atrito e sem resistência do ar. Depois de um determinado impulso externo inicial, esse sistema se move única e exclusivamente sob a ação da força elástica. Esse movimento, ele claramente será periódico, porque sob a ação da força elástica, o meu bloquinho sairá daqui, irá até uma outra região aqui e depois voltará para o ponto A. Ou seja, ele vai ficar num movimento de vai e vem, de modo que o movimento se repete. O movimento também é oscilatório pelo mesmo motivo. E se não há forças dissipativas e o movimento ocorre apenas sob a ação da força elástica, a gente pode dizer também que a energia mecânica é conservada. Então, se o movimento ocorre apenas sobre a ação da força elástica, isso significa que a força elástica, que é uma força restauradora, dada por menos K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação sofrida pelo sistema, será igual à força resultante. Então, nesse caso, você tem um movimento cuja força resultante é uma força restauradora. Restauradora por quê? Porque toda vez que eu perturbar esse sistema, esticando ou apertando a minha molinha, ela vai começar a oscilar em torno da posição de equilíbrio, tentando restaurar o seu estado de equilíbrio. Tudo bem? Então, tudo bem, essa é a força resultante. Só que lá na segunda lei de Newton, nós aprendemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Passando a massa para o outro lado, a gente tem que menos K sobre M vezes X é igual à aceleração. Portanto, a aceleração, nesse caso, vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes X, onde ômega é a raiz de K sobre M. Esse ômega aqui recebe o nome de frequência angular. E todo movimento onde a força resultante pode ser escrita como negativo de uma constante vezes o deslocamento, tá? É o que nós chamamos de força restauradora. E o movimento associado é o que nós chamamos de movimento harmônico simples. Então, define-se um movimento harmônico simples, todo movimento periódico e oscilatório, sem forças dissipativas, onde a força resultante é restauradora, dependendo apenas da posição. Então, sempre que a força for depender linearmente da posição e for restauradora, aqui está faltando um sinal de menos, tá, pessoal? O meu movimento ele é harmônico simples. No caso do sistema massa-mola, o ômega é a raiz de K sobre M. E qual é o período de um oscilador harmônico simples? Então, considera de novo um sistema massa-mola. Esse sistema é um oscilador harmônico simples. A gente sabe que o ômega, que é a frequência angular, ela é definida de maneira similar ao que a gente define para o movimento circular uniforme. A gente vai ver isso em detalhes já já. Então, o ômega é raiz de K sobre M, tá? A gente acabou de definir. Só que vai ser igual a 2π dividido pelo período. Então, o período vai ser 2π raiz de M sobre K. Ou seja, o período de oscilação de um oscilador harmônico simples depende apenas da massa e da constante elástica da mola. Não depende da amplitude do movimento. O que eu quero dizer com isso? Se eu esticar mais a mola ou menos, se eu puxar muito ou pouco a mola, se eu não troco a massa e não troco a mola, o período sempre vai ser o mesmo. Então, aqui eu fiz uma simulaçãozinha, tá? Para a gente ver isso aqui. Tudo bem?
Então, nota, eu tenho uma massa de 100 gramas, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou obter o período. Então, eu vou esticar ela um pouco, estiquei ela, né? E vou tentar calcular o período. Então, eu solto a massa, tá? E vou tentar efetuar o cálculo do período aí, medir o período, tá? É outra simulação do FET Colorado. Então, eu inicio a contagem do cronômetro e vou concluir quando a massinha voltar à posição inicial. O período deu aproximadamente 0,83, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou puxar a mola um pouquinho menos, ou seja, eu reduzir a amplitude, para verificar se o período de fato independe da amplitude. E aí eu vou começar de novo aquele processo de contagem para descobrir se o período vai dar um valor igual, tá? Inicio a contagem e vou parar quando retornar de novo à posição inicial. E olha, deu 0,81, antes tinha dado 0,83, valores muito similares. Então, realmente, o período independe da amplitude. Agora, eu vou aumentar a massa. Então, eu aumentei a massa para 200 gramas e vamos ver se o período vai mudar, tá? Vai mudar drasticamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu começo o movimento e vou medir o período. Quando eu efetuo a medição, eu observo que quando eu aumento a massa, claramente o período aumentou muito. Então, de fato, o período ele depende da massa. Já se eu pegar e mudar a minha mola para uma mola de maior constante elástica, tá? Aí eu puxo de novo, né? O que vai acontecer? O período voltará a diminuir, porque quanto maior a constante elástica, menor o período. Então, não depende da amplitude, mas depende da constante elástica e depende também da massa. É diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à constante elástica. Claro, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, tá, pessoal? Tudo bem, então dentro dessa perspectiva, vamos agora resolver um exemplo. Uma mola tem constante elástica igual a 4 newtons por metro e comprimento de 0,8 metros quando não solicitada. Figura A. Coloca-se em sua extremidade um corpo de massa 0,1 kg. Figura B. Determine a posição de equilíbrio da mola medida em relação ao teto. Letra B. Puxa-se o corpo 15 centímetros da posição de equilíbrio, abandonando-o a seguir no instante t igual a 0. Figura C. Após quanto tempo o corpo retorna a essa posição? Qual a amplitude de seu movimento? Qual o comprimento mínimo apresentado pela mola neste movimento? Então, o que ele está perguntando aí? Na letra A, ele pergunta qual a posição de equilíbrio da mola quando eu coloco a massa. Então, ele está perguntando essa posição daqui, ó, medida em relação ao teto. Então, ele quer saber a distância de onde a massinha está para o teto. Já na letra B, ele pede o período, pede a amplitude e o comprimento mínimo da mola enquanto ela está executando o movimento harmônico simples. Então, vamos resolver esse problema, tá? Os dados do problema são esses que estão aí. E o que eu tenho que fazer para solucioná-lo? Eu vou me guiar por essa figurinha aqui, ó. Eu tenho que saber qual é a deformação sofrida pela mola, tá? Quando eu adiciono a massa. E depois somar essa deformação com quem? Com o comprimento da mola totalmente relaxada. Então, fazendo isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu faço um diagrama de forças. Claramente, quando eu adiciono a massa de 0,1 kg, eu tenho uma condição de equilíbrio em que a força elástica está lá equilibrada com a força peso. Então, a força resultante será zero, que significa que força elástica menos peso é zero, porque elas têm sinais opostos, tá? Ou seja, Kx vai ser igual a mg, portanto, o x aqui vai ser mg dividido por k. Quando eu substituo, isso vai ser o quê? 0,1
vezes 10, que é a gravidade, dividido por 4, que é a constante da mola. Portanto, o x é 0,25. Só que esse x, que é 0,25 metros, é essa distância aqui. E o que eu quero é a distância em relação ao teto. Claramente, a distância em relação ao teto vai ser x mais 0,8, tá? Então, a distância em relação ao teto é 105 centímetros. E isso responde à letra A do problema. Na letra B, ele pede o período. E a gente sabe que o período de um oscilador harmônico simples é dado por 2π raiz de m sobre k. Quando eu substituo os valores, isso dá um valor próximo de 1 segundo, tá? Aí ele pede a amplitude do movimento. Aí no enunciado mesmo ele dá a resposta para isso, porque se ele puxa 15 centímetros, a amplitude é exatamente igual à deformação máxima da mola. Então a amplitude é 15 centímetros. Aí agora eu quero que você observe essa figura aqui. Ele quer saber qual é a contração máxima da mola, ou seja, qual é a distância mínima que a mola fica, bem como a massa, qual é a distância mínima que a massinha do sistema massa-mola fica do teto, ou seja, a contração máxima da mola, tudo bem? Qual é a máxima contração dessa mola aqui? Pela figura, a gente observa que se no oscilador harmônico a mola vai oscilar tendo amplitude de 15 centímetros, então ela ficará 15 centímetros estendida e depois 15 centímetros contraída, não é isso? Então, para eu saber a máxima contração da mola, basta eu fazer 105 menos 15, que dá 90 centímetros. Agora eu gostaria de falar sobre a energia mecânica de um oscilador harmônico. Bem, como um oscilador harmônico é um sistema conservativo, ou seja, não está sujeito a forças dissipativas, a sua energia mecânica é constante. Lá no primeiro ano, nós aprendemos que energia mecânica é igual à soma da energia cinética com a energia potencial do sistema. Energia cinética é a energia de movimento, dada pelo produto da massa com o quadrado da velocidade dividido por 2. Energia potencial, no nosso caso, como se trata de um oscilador harmônico, vai ser a energia potencial elástica, que é a constante da mola vezes o x ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, agora eu quero que você considere a seguinte situação particular, que é quando a mola está totalmente esticada ou totalmente contraída. Nessas situações aqui, o que acontece com a energia potencial? Nesse caso, a minha mola ela está com máxima ou mínima amplitude, ou seja, ela está o máximo alongada ou o máximo contraída. Isso significa que a deformação da mola é máxima. Se a deformação é máxima, portanto, a energia potencial também é máxima e é dada pelo produto da constante elástica da mola com a amplitude do movimento ao quadrado dividido por 2. No entanto, quando o meu corpo está executando o MHS, estes pontos aqui, A e menos A, são pontos de inversão de movimento. E para que ocorra a inversão do movimento, é necessário que o corpo pare e depois inverta a sua velocidade. Ou seja, em A e em menos a velocidade é zero. Consequentemente, a energia cinética é zero. Portanto, a energia mecânica também é igual a K ao quadrado sobre 2. E em A ou menos A, ela é totalmente configurada na forma de energia potencial. Então, você tem energia potencial máxima. Já quando o meu oscilador harmônico está passando na origem, está passando no ponto de equilíbrio, que é x igual a zero, a energia potencial é nula. Então, a energia que é máxima é a energia cinética. A energia mecânica, como eu já mencionei antes, sempre tem o mesmo valor durante todas as etapas do movimento harmônico simples. Tudo bem? Então, em resumo, a energia potencial de um oscilador harmônico é máxima em mais A e menos A.
Se eu for representar isso graficamente, significa que a curvinha vermelha, ó, que os pontos de máximo de energia potencial são nos extremos, enquanto que a energia potencial é zero exatamente na origem. Já a energia cinética é o inverso, ela é zero nos pontos de máximo e de mínimo, tá? Ou seja, ela é zero na amplitude e no negativo da amplitude, e ela é máxima na origem. Já a energia mecânica, ela é constante, então ela é uma retinha horizontal. Então é como se a energia potencial fosse uma parábola com concavidade para cima, enquanto a energia cinética é uma parábola com concavidade para baixo. Tudo isso em função da elongação. Entretanto, a energia mecânica, ela é uma reta horizontal, caracterizando a sua identidade de ser uma função constante, ser independente da posição. Ela não mudar com a posição e também não muda com o tempo, porque nós estamos lidando com um sistema conservativo. Resumo de novo: energia potencial é máxima nos extremos, em A e menos A. Energia cinética é máxima na origem, ok? Então vamos fazer mais um exemplo. Uma partícula em OHS possui o seguinte gráfico para sua energia potencial. Olha para o gráfico. A amplitude do movimento é 0,2 e a energia potencial máxima é 10 joules. Aí na letra A, qual é a amplitude do MHS? Já está aqui no gráfico, é 0,2 metros. Qual é a constante elástica da mola? Não sei, vamos descobrir. Qual é a energia potencial e a energia cinética quando x é 0,1 metros? Vamos descobrir também. Então, na letra A, pelo gráfico, a amplitude é 0,2 metros. Na letra B, eu quero descobrir a constante elástica. Como é que eu faço isso? Usando a equação para a energia potencial máxima. Então, eu uso essa equação aqui. Substituindo os valores, né? Primeiro isolando o K, né? Aí eu substituo os valores. O que eu obtenho? Que o K é 500 newtons por metro. Tudo bem? Na letra C, o que ele está pedindo na letra C? Na letra C, ele pede a energia potencial em 0,1 e a energia cinética em 0,1. Para achar a energia potencial em 0,1, basta eu usar energia potencial elástica, desculpa, é kx ao quadrado sobre 2. Substituo o k por 500, o x por 0,1 e faço a continha, que vai me dar que a energia potencial, nesse caso, é 2,5 joules. Já para a energia cinética, eu preciso lembrar que a energia potencial máxima é a energia mecânica do movimento, ou seja, enquanto a energia potencial está caindo à medida que a minha partícula se aproxima da origem, a energia mecânica permanece a mesma, 10 joules, porque a única coisa que está acontecendo é uma troca de energia cinética por energia potencial. Então, se eu quiser descobrir a energia cinética em 0,1, basta eu subtrair o resultado da energia potencial de 0,1 da energia mecânica, ou seja, a energia cinética será a energia mecânica menos a energia potencial. Então, a energia cinética é 7,5 joules. Agora partiremos para um outro momento da aula, pessoal, em que nós vamos relacionar movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. Se tem uma partícula executando um movimento circular uniforme e tu projeta essa partícula em um plano, tá? Perpendicular à trajetória, você percebe que a projeção vai estar executando um movimento harmônico simples, como indicado na figura. Em um movimento circular uniforme, a gente sabe que a aceleração ela é centrípeta, dada por essa equação, V2 sobre R, ou ω2 vezes R. A distância linear é igual à distância angular vezes o raio, bem como a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E isso vai ser verdade no movimento harmônico simples, mas aí não teremos uma velocidade angular, e sim uma frequência angular. E φ é igual a φ0 mais ωt. Então, vamos usar isso para obter a equação horária da posição.
Então, observe o ponto P aqui, executando um movimento circular uniforme, e note que a sua projeção Q irá executar um movimento harmônico simples. Claramente, tu tens o seguinte, que a distância x da origem ao ponto Q é igual a r cosseno θ. Tudo bem? Aqui eu botei um φ, mas era para ser um θ, para ficar igual à figura. Só que o r é igual à amplitude do movimento. E o φ é igual a φ0 mais ωt. Então, a equação horária da posição ela é dada por isso aqui, ó. X de t igual a cosseno de ωt mais φ0. E isso é uma equação cossenoidal, tá? Equação senoidal que define o movimento harmônico simples. É um movimento oscilatório e essa oscilação está totalmente definida justamente no fato de você ter uma dependência de uma função senoidal, tá? Na equação da posição. De maneira similar, a gente pode construir a equação da velocidade, que também é uma função senoidal, mas depende do seno e tem um menos na frente. Tá? Tudo bem? E a equação da aceleração. Observe que para a velocidade será máxima sempre que a partícula passar na origem. O módulo da velocidade será máximo. E a velocidade terá os valores entre ômega vezes a amplitude e menos ômega vezes a amplitude, tudo bem? Onde os sinais estão relacionados ao sentido da velocidade em relação ao referencial. Já para a aceleração, de maneira similar, a gente obtém uma equação, tá? Que também é uma função senoidal, tudo bem? E o mais importante disso é que a aceleração ela depende linearmente da posição. Então, onde a posição for zero na origem, a aceleração também é zero. E onde a posição é igual à amplitude em módulo, a aceleração é máxima. Tudo bem? Naturalmente, se a gente for plotar gráficos de posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo, você obtém funções oscilatórias, tá? Funções senoidais, em completo acordo com as definições. Então, vamos fazer um exemplo. Uma partícula se move obedecendo a função horária, x de t igual a 2 cosseno de 4πt mais π sobre 2, com x em metros e t em segundos. Determine o período do movimento, a velocidade em t igual a 1 segundo, a aceleração em t igual a 5 segundos. Então, esses são os dados do problema e o que a gente quer descobrir é o período. Para descobrir o período, eu vou usar quem? A frequência angular, que está aqui, ó, é 4π, tá? Então, a gente sabe que ômega é igual a 2π sobre o período. Então, o período é 2π sobre ômega, ou seja, 2π sobre 4π, que dá 0,5 segundos. Já para obter a velocidade, a gente vai usar a equação horária da velocidade, que diz que menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de ωt mais φ0 é igual a velocidade em função do tempo. Substituímos ômega por 4π e a amplitude por 2, que está aqui especificado, tá? A amplitude sempre é o númerozinho que vem na frente do cosseno, tá? Do x. E a gente vai ter menos 8π vezes o seno de 4πt mais π sobre 2, onde π sobre 2 é a fase inicial. Eu quero saber a velocidade quando o tempo for 1 segundo, então eu vou substituir o t por 1 aqui. Então eu fico com menos 8π, sendo de 4π mais π sobre 2. O que é 4π mais π sobre 2? Uma volta é 2π, então é como se eu tivesse dado 2 voltas no ciclo trigonométrico e depois 1/4 de volta. Então isso é igual ao seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1, então a velocidade quando o tempo é 1 é menos 8π metros por segundo, tá? Já a aceleração, a gente usa a equação da aceleração, substitui os valores, mas observa que vai ser cosseno de 4π mais π sobre 2. Cosseno de 4π é 2 voltas, mais π sobre 2, isso vira cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, a aceleração é 0. Tudo bem, pessoal? Por último, e não menos importante, eu gostaria de falar sobre o pêndulo simples. O pêndulo simples também é um oscilador harmônico simples, especialmente para o caso de pequenas oscilações. Quando eu falo pequenas oscilações, é quando o ângulo aqui de inclinação ele é pequenininho, porque nesse caso
a força resultante, que é menos mg seno de θ, o seno pode ser aproximado pela tangente, e tangente é cateto oposto por cateto adjacente, ou seja, x sobre L. Definindo K como sendo mgl, a força resultante se torna uma força do tipo restauradora menos Kx, e isso define o movimento como um movimento harmônico simples. Então, toda vez que eu tenho um MHS, o período ele pode ser escrito, tá? E aqui, se eu faço período igual a 2π raiz de m sobre k e substituo k por mg sobre L, eu obtenho o período de um pêndulo simples, que é 2π raiz de L sobre G. Então, o período de um pêndulo simples, surpreendentemente, não depende da massa, depende do comprimento do fio e da gravidade. Ok, pessoal? Bem, eu acho que é isso. Isso encerra a nossa aula. Bons estudos e um forte abraço a todos. Valeu! Não, pior que não, ainda não encerra a nossa aula. Coloquei um exemplozinho aqui para a gente resolver, então vamos fazer o exemplo. Um pêndulo simples realiza pequenas oscilações na superfície da Terra. Sabendo que G da Lua é igual a G da Terra dividido por 6, qual seria o novo período de oscilação na Lua do pêndulo em relação ao período na Terra? Bem simples, ó. O período vai ser 2π raiz de L sobre G da Lua, só que G da Lua é o G da Terra dividido por 6, o que nos dá isso. Quando eu substituo o período da Terra por 2π raiz de L sobre G da Terra, eu obtenho que o período da Lua é raiz de 6 vezes o período da Terra, ou seja, o período aumentou porque a gravidade diminuiu. Então é isso, agora sim. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço a todos e bons estudos!